partir da ideia do que é iluminismo, do que é a ilustração naquele período ali. Então, em meados do século XVII, caminhando para o século XVIII ali, nós temos, né, um pensamento revolucionário, um pensamento que quer mudar o panorama de vida da população europeia, seja no campo político, econômico, social, que existia naquele período, né? Esse período do século XVII, principalmente, nós temos a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa na Inglaterra, né? A primeira revolução, a puritana, onde Oliver Cromwell, derruba, né, o poder dos Stuarts e cria uma república na Inglaterra. Isso inspirado pelas ideias de um pensador iluminista chamado John Locke, que participou da Revolução Puritana, e depois a Revolução Gloriosa, que finalmente estabelece o parlamentarismo na Inglaterra. Então é preciso deixar muito claro uma coisa aqui. O pensamento iluminista que veio para derrubar o absolutismo, o mercantilismo, a sociedade estamental, o clero, ele vem num momento, né, dentro da Revolução Puritana e Gloriosa, com duas funções básicas. Na Revolução Puritana, a derrubada do absolutismo. E na Revolução Gloriosa, a implantação do parlamentarismo. Esse pensamento vai se espalhar, vai ter uma expansão muito grande pela Europa a partir do século XVIII e vai gerar, né, uma luta política da burguesia para que ela chegasse ao poder naquele momento ali, né? Eu acho que os dois exemplos mais clássicos disso são a Revolução Industrial, né, de um lado, e do outro lado a Revolução Francesa. Essas duas revoluções, vocês vão ver na frente dois, né, vão trabalhar com o professor Clides ou com o professor Edson aí, e vão estar observando, né, a lógica do processo industrial, do processo político da Revolução Francesa ali. Galera, vamos pensar claramente. O iluminismo veio para derrubar o antigo regime, veio para derrubar o absolutismo. As luzes da razão, elas aparecem para conduzir a burguesia ao poder e fazer a transição da idade moderna para a idade contemporânea. É um período que nós estamos transitando do mundo moderno, das monarquias absolutistas, para a idade contemporânea, onde nós vamos ter os governos burgueses, repúblicas, né, parlamentarismo, né, a própria monarquia, mas com poderes limitados a partir dali. Bom, esse pensamento iluminista, né, ele vai trazer para nós, aqui na América, as ideias de independência, né, traz para nós um momento em que as colônias, né, começam a se libertar aqui na América do domínio metropolitano, ou seja, sair da mão das metrópoles europeias e transformar o processo de crescimento, de evolução, de pensamento aqui na América. O caso mais claro, o caso mais evidente para nós ali vai ser a independência norte-americana, né? Quando os americanos pegam as ideias de John Locke e usam para fazer uma independência contra a Inglaterra. Olhando para isso, e resumindo, né, de uma maneira geral, o ponto-chave da aula é pensar numa mudança de mentalidade a partir do iluminismo, das luzes da razão, da ilustração, do pensamento ilustrado, vamos falar assim, que na Europa gerará revoluções como a industrial, como a Revolução Francesa, como anterior, no século XVII, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. E para nós, na América, ele vai trazer as ideias que vão acelerar e consolidar o processo de independência aqui na América, ok? Bom, basicamente, a gente precisa pensar em alguns pensadores que trouxeram a ideia do iluminismo, né? Trouxeram a lógica do iluminismo. Então, no século XVII, nós temos o que nós chamamos de pré-iluministas, que é os que trouxeram a base do pensamento iluminista para nós ali, né? Então, o primeiro deles, eu vou resumir muito rapidamente, é o Descartes, né? O René Descartes, ele traz a ideia do discurso do método, que provavelmente vocês vão trabalhar muito fortemente isso numa aula com o professor Alex, né? Ele sempre trabalha essa lógica, né, do discurso do método, né, Descartes, o racionalismo, né? E a base do pensamento do Descartes é a razão. Estabelecer a razão, que é uma das ideias do pensamento iluminista, né? O iluminismo prega a liberdade, a igualdade jurídica, o pensamento racional e o combate ao clero. Nesse momento aqui, o pensamento de Descartes é um pensamento do quê? Racionalismo, né? Olhar para o mundo de uma maneira matemática, de uma maneira racional, né? Interpretando esse mundo pela racionalidade. Mais nada.
né? Nenhuma outra interpretação para ele é válida com relação à ideia de que interpretação de universo, de mundo. Bom, acompanhando a lógica, nós temos o Descartes, né? Abaixo dele, Newton. O Newton, pai da física moderna, né? Copia, lógico, transita nas ideias de Galileu, né? Que vem lá do Renascimento, mas evolui essas ideias ali, né? E cria as leis básicas da física moderna, ou seja, as leis universais da física moderna, que vocês estudam, né? Lá no primeiro aninho, né? Nas leis de Newton, né? Então, o pensamento de Descartes com o racionalismo e o pensamento de Newton, né, observando a lógica do universo, a mecanidade do universo, ou seja, estudando a estrutura física do universo, trazem para nós a ideia de um pensamento que é extremamente racional, extremamente voltado à ciência, à razão, à observação empírica do mundo, né? Então, são pré-iluministas. E o mais importante para nós, o John Locke. Por que o John Locke? Porque o John Locke ele é um contratualista, um dos contratualistas, né? Um cara que vai tentar trazer a ideia do contrato. E para o John Locke, é claro que existe a ideia de liberdade como direito inalienável, a ideia de igualdade como direito inalienável, né? Então, todo homem é igual, todo homem é livre, e ele defende uma coisa importante, a ideia da propriedade. Então, quando ele fala que existe uma propriedade privada, que é fruto do trabalho do homem e que essa propriedade tem que ser defendida, então o Locke começa a colocar os parâmetros, né, do pensamento liberal burguês, né, e é considerado ele o pai do liberalismo econômico, pai do iluminismo, né? Por quê? Porque ele traz as três primeiras grandes ideias: a liberdade, a igualdade e a propriedade, né? E, lógico que ele defende que o homem, a partir do momento que ele é livre, que ele é igual juridicamente e que ele tem direito à propriedade, ele tem direito também, presta atenção, a lutar contra aquele que o oprime. Então, se alguém te oprime, se alguém te tira os direitos, se alguém te coíbe os direitos, você tem o direito de luta contra essa pessoa, lutar contra o opressor. E aí as ideias do Locke aparecem muito fortemente, né, nas revoluções inglesas, na puritana e na gloriosa, e serão utilizadas na independência norte-americana. Então, por exemplo, quando os americanos forem fazer a sua independência e pensarem que são vítimas de uma tirania, de uma alta cobrança de impostos feita pela Inglaterra, levanta-se nos Estados Unidos as ideias de John Locke. Ou seja, temos direito à nossa liberdade, temos direito à nossa igualdade, temos direito a uma luta contra a opressão. Agora, galera, é sempre muito importante para nós pensarmos numa coisa. Quando Locke fala todo homem é livre, todo homem igual, existe uma falácia. E por quê? Porque nós observamos que, na teoria, a liberdade, a igualdade, né, a propriedade são direitos, né, mas que não são estendidos a todos. Você vai acabar percebendo que nas revoluções burguesas, Revolução Francesa, na sua fase girondina, a independência americana, aqui no Brasil, a própria Inconfidência Mineira, eles sempre pregaram liberdade, igualdade, razão, mas nunca falaram em abolição da escravidão. Nunca falaram em liberdade total para o povo. Nunca falaram em direitos para o povo. Nunca falaram em direitos para a mulher, por exemplo, né? Então, existe aí uma coisa que é a teoria e existe uma coisa que é a prática burguesa, né? Então, a gente precisa pensar muito claramente nas ideias de teoria, nas ideias de prática da burguesia, né? Apesar de pregarem liberdade, igualdade, racionalidade, né? Você vai perceber que na maioria dos movimentos iluministas, né, o povo, o mais pobre, o escravo, a mulher, eles acabaram e elas, né, não tendo os direitos atendidos como se colocava teoricamente nas teorias, no modo de pensar iluminista ali. Então, o que eu peço que vocês analisem, o vestibular e o Enem, eles podem pedir para vocês uma coisa muito interessante, né? Essa discussão sobre a prática do iluminismo, né? E a teoria do iluminismo. E aí você vai falar, poxa, então a burguesia manipulou o povo? Com certeza. A burguesia levava, né, as ideias iluministas e manipulava a população a acreditar que eles seriam livres,
iguais, com direito à propriedade, combatendo, né, a tirania, combatendo o antigo regime. Tem que lembrar que, no final das contas, o próprio pensamento iluminista e as revoluções burguesas vão atender o interesse burguês, somente o interesse burguês, ok? Bom, até aí, definição de iluminismo, de pensamento iluminista, de lógica. Há alguma dúvida que vocês queiram tirar, alguma pergunta que quer ser feita? Aí pode abrir o áudio, fazer a pergunta e eu vou respondendo aqui. Se não houver, eu vou dando continuidade, beleza? Dúvidas? Tranquilo? Maravilha? Então, estou com vocês aí. Vocês vão dando tempo para mim pensar aí no que vocês querem discutir aqui, beleza? Bom, quando a gente pensa, né, a partir do século XVIII, que é uma evolução do pensamento iluminista, que esse pensamento iluminista cresce, ganha força, né, e acaba alcançando, né, os movimentos de independência, de revolução que a gente vai vendo ali, a gente precisa pensar numa coisa muito importante. Nós temos o liberalismo político, que era a derrubada do absolutismo para a formação das repúblicas, das monarquias parlamentares, o liberalismo econômico, que é a derrubada do mercantilismo e a passagem para o capitalismo industrial, né? E nós percebemos também uma coisa no liberalismo econômico, né? Olha, a liberdade econômica, o não monopólio estatal, o direito, né, a autonomia com relação à economia, né? Mas também não se observa, dentro do liberalismo econômico, como é que o trabalhador vai ser oprimido na Revolução Industrial, como é que o trabalhador vai ser vitimado na Revolução Industrial. Então, o liberalismo prega uma liberdade enorme, mas não observa também os direitos, né, as questões relativas ao trabalho. Isso é importante pensar também o tempo inteiro ali. Bom, vamos lá. A partir do século XVIII, eu tenho outros pensadores, além do Descartes, além do nosso amigo Newton, além de Locke, né? Nós temos, por exemplo, a criação da enciclopédia, que vocês estão vendo aqui, que era juntar, unir todo o conhecimento laico, todo o conhecimento científico, racional do período, em um livro onde você divulgaria as ideias da racionalidade, do pensamento racional, né? Uma coisa que é muito interessante. Quando é que o homem se torna livre? Quando ele passa a ter conhecimento, quando ele passa a ter o domínio da razão. Né? Isso é importante pensar nisso. E você vai perceber que a enciclopédia criada na época, ela tinha essa intenção de levar o conhecimento para aquele que não tinha acesso a ele. Então, eu não sou da ciência, eu não sou do conhecimento racional, mas eu gostaria de ter esse conhecimento. Só que ele acaba atingindo apenas a quem? A própria burguesia. Os letrados que estudavam, que tinham acesso econômico, né, à universidade, às escolas e à própria enciclopédia, né? Mas juntar o conhecimento, unir o conhecimento num grande livro de ciência na época era muito importante. Coisa que hoje para nós não funcionaria nunca, né? Com a velocidade da ciência, com a velocidade da tecnologia, a gente não conseguiria fazer uma enciclopédia, né? A enciclopédia para nós é uma coisa que muda frequentemente com uma velocidade muito rápida. Para aquele período do século XVIII, ele era imprescindível, era importante, né? Era o guia para uma educação laica naquele mundo que viveu até então uma educação religiosa. E eu preciso lembrar vocês, nós estamos saindo no século XVIII, presta bem atenção, de um barroco, de uma arte vinculada à contra-reforma, né, a luta contra os protestantes ali, e caminhando agora com o pensamento racional, com a enciclopédia, com a educação laica, para aquilo que a literatura chama de arcadismo. Então é importante vocês lembrarem, eu estou saindo do mundo barroco, caminhando para o mundo do arcadismo, saindo da fé, da religião, do domínio da escola pelos jesuítas, pela igreja, para uma educação vinculada ao Estado, né, ao laico, ao não religioso ali. E a enciclopédia tem um papel primordial nisso. Um segundo cara importante dentro desse pensamento é o Voltaire, né, que era um escritor. Ele, de maneira satírica, ele criticava os reis, criticava o clero, batia nas instituições do antigo regime, né? Então, é um pensador que, na verdade, é um grande crítico do absolutismo, é um grande crítico do clero naquele período ali. Então, diferente do Diderot e d'Alembert, que fizeram uma enciclopédia e consolidaram o conhecimento, o Voltaire ele vai atacar a igreja
a atacar o absolutismo, sempre de maneira bastante satírica, brincando, criticando, mostrando os erros, as limitações, né, que um governo absolutista tinha e que o iluminismo viria a tirar naquele momento ali. Montesquieu, apesar da teoria longa aqui, né, preciso lembrar para vocês que ele defende a teoria dos três poderes, né, que o poder não poderia estar concentrado na mão de uma única pessoa, que o regime ideal seria uma república democrática, em que três poderes se autocontrolariam: o executivo, o legislativo e o judiciário. Na obra O Espírito das Leis, o nosso amigo Montesquieu coloca as ideias dos três poderes e fala da não concentração de poder na mão de apenas o quê? Uma pessoa. Que o poder deveria estar fragmentado, quebrado, em três poderes, um controlando o outro, um fiscalizando o outro, evitando a prática do poder, o quê? Pessoal, evitando a prática do poder absoluto. Esse modelo que o Montesquieu prega é basicamente o nosso modelo de hoje, né? A república, a democracia, a divisão dos poderes e o poder não concentrado na mão de uma única pessoa. Essa é uma lógica de Montesquieu para a lógica política de novos governos a partir do pensamento iluminista ali. E chegamos ao cara-chave para nós aqui, que é o Rousseau, né? O Rousseau, todo mundo conhece ele, vocês já viram, já conversaram muito sobre ele, inclusive em literatura, né? É o cara que prega a ideia do mito do bom selvagem, né? Todo homem nasce bom, né? É corrompido pela sociedade a partir do momento que ele se torna um homem social, e que o Estado, dentro da ideia de um contrato social, é outro contratualista, né? Deveria proteger o homem, né, do próprio homem, ou seja, cuidar para que esse homem não se corrompesse, não se tornasse mal. Então, existe uma lógica nesse pensamento do Rousseau que é muito interessante. Vamos retomar a ideia aqui. Segundo Rousseau, todo homem nasce bom, é um homem natural, dotado, né, da bondade, e conforme ele se coloca dentro da sociedade, ele se corrompe, se tornando um homem mau. E aí, segundo Rousseau, há uma necessidade de um Estado, né, que controle essa lógica da sociedade. Esse Estado deveria controlar essa sociedade através de leis. Aí que está interessante, né? Vamos trabalhar em cima das leis. E o Rousseau fala, olha, tendo as leis, tendo o Estado eleito pelo povo, o Estado escolhido pelo povo, a república, principalmente a ideia da república, com as suas leis, evitaria ou tornaria menor a ideia da corrupção do homem pelo próprio homem. E o Rousseau, desculpem, o Rousseau, ele se difere dos demais pensadores de época, e é uma pergunta muito problemática para a prova de vestibular nossa, por quê? Todo pensador iluminista defende propriedade privada. Rousseau fala que todo problema relacionado à corrupção do homem pelo próprio homem, daquele homem que era bom e se tornou ruim, né, é a propriedade. É a disputa pelo poder na propriedade. Então, ele coloca muito claramente que a propriedade privada é um dos males do mundo ali, certo? É assim, existindo a propriedade privada, existe a desigualdade. Existindo a desigualdade, há a corrupção. E ele precisa lutar contra isso. Então, num livro dele chamado Contrato Social, que ele publicou em 1762, ele coloca, né, que a gente deveria haver um contrato entre o homem e o Estado. O homem elegeria o seu Estado, né, colocaria a vontade do povo acima da vontade individual a partir da lei. E aí vamos lembrar uma coisa que é importantíssima para entender isso, né? Quando eu faço uma lei, eu não faço uma lei para uma pessoa, eu faço uma lei para a sociedade. Automaticamente eu abro mão do meu direito individual em prol do bem comum. Então, para Rousseau, isso é inevitável, que o homem abra mão do direito individual em prol de um bem comum. E essa lei, em prol de um bem comum, né, tentaria, de alguma maneira, evitar a corrupção do homem pelo próprio homem. Mas nada disso seria resolvido, segundo Rousseau, se houvesse a propriedade privada. Então, ele é um cara que defende o fim da propriedade privada. E, por isso, ele é criticado pelos demais iluministas da época. Cuidado com esse detalhe, é um detalhezinho, é uma pecinha na engrenagem do iluminismo.
que nós temos que tomar um cuidado enorme, porque a prova de vestibular vai pegar a gente aí. Ela vai falar que os iluministas defendiam a liberdade, defendiam a igualdade, defendiam a razão, defendiam a derrubada do antigo regime, e que Rousseau tem uma característica diferenciada dos demais. E aí coloquem na sua prova, né? Ele vai contra a ideia da propriedade privada, ok? Diferenciando de todos os iluministas daquele período ali. Bom, vamos para a última etapa aí do pensamento iluminista para chegar no despotismo. Nós temos ainda, dentro do liberalismo, né, temos o liberalismo político, que nós vimos agora, e agora temos o liberalismo econômico, né? Derrubar o quê? O mercantilismo, derrubar o monopólio do Estado, derrubar protecionismo, derrubar a intervenção estatal, derrubar a acumulação de metais como forma de enriquecimento. Nesse momento surgem, na França principalmente, os fisiocratas, né? Nós temos aí dois caras, o Quesnay e o Gournay, né? Que vem de uma escola fisiocrata. O que é a fisiocracia? Eles acreditam que toda a riqueza provém da terra. Toda riqueza provém da terra. Quem tem a terra tem o controle da riqueza. E aí você tem que ter a lógica que o Estado não pode interferir, não pode, naquele momento, tomar, mexer, controlar aquilo que pertence a quem? Ao dono da terra. E esse cara que tem a terra, que tem o produto da terra, né? Ele vai produzir, ele vai gerar riqueza, né? Vai, de alguma maneira, no futuro, pagar os seus tributos ao Estado, aquela coisa e tal, mas sem que o Estado faça o quê? Uma intervenção dentro da propriedade privada desse cara. Então, tem que ter uma liberdade econômica, né? Segundo o pensamento liberal, segundo o pensamento aí dos nossos amigos fisiocratas, né, que acreditam que a riqueza provém da terra e que, de alguma maneira, né, toda essa riqueza tem que ter uma autonomia com relação ao Estado, tem que se autocontrolar, né? Você cria a ideia de que eu tenho direito a uma liberdade econômica. Eu posso fazer, como diria a frase de época, deixe fazer, deixe passar. Não haja uma intervenção estatal na economia, que haja uma liberdade econômica ali. O Adam Smith, que é um inglês, né, logo depois, século XVIII ainda ali, ele publica um livro chamado A Riqueza das Nações, onde ele defende, né, a fisiocracia. Ele é um fisiocrata também, né? Ele fala da propriedade privada, ele fala da autonomia, ele fala que a riqueza provém da terra, provém da propriedade também, e que não deve haver o quê? Uma intervenção estatal na economia, ou seja, o liberalismo econômico deve acontecer. E ele propõe, né, que o funcionamento básico da economia tem que ser baseado numa lei natural, que é a lei da oferta e da procura. Então, quanto maior a oferta de produtos, há uma tendência do preço cair. Quanto menor a oferta e maior a procura, há uma tendência dos preços aumentarem. É a lei de mercado, né, que ele considera como uma lei natural. Critica todo o pensamento anterior relativado pelo mercantilismo, pelo poder do rei sobre a economia, pela acumulação de metais como forma de riqueza, né? E ele fala da ideia de um trabalho livre, né? Ampliando isso, o Adam Smith, para a ideia de um trabalho industrial, não só agrícola, como pensavam os fisiocratas lá atrás, né? Então, um mundo livre, de trabalho livre, de liberdade econômica, sem intervenção estatal, né? Onde a lei natural seria a lei da oferta e a lei da procura, né? E lógico que, aquilo que eu falei anteriormente, né, na aula, o nosso amigo Adam Smith, como os iluministas, não conseguem ou deixam para lá, não fazem uma análise clara como é que vai ser a exploração do trabalho que vai ser gerado ali, né? Essa exploração do trabalho, essa vitimização do trabalhador na Revolução Industrial que vai acontecer, ela só vai ser analisada profundamente no século XIX, né? Quando aparecerem as ideias sociais do século XIX, né? O socialismo utópico, o marxismo, o socialismo cristão, o anarquismo. Então, nesse momento aí, nós vemos o quê? O liberalismo pregando ideias de riqueza, de poder, de construção de um poder, mas sem a preocupação com aquele que vai trabalhar, com aquele que vai ser vitimado pelo processo industrial que vai aparecer ali, ok?
Bom, vamos para a última partezinha nossa aí para a gente poder entender. O pensamento iluminista, como eu falei lá no começo da aula, ele vai acabar derrubando reis, ele vai acabar implantando repúblicas e monarquias parlamentares na Europa, e ele vai começar a colocar fim ao antigo regime, ao poder dos reis, ao poder da igreja, ao poder vinculado à prática econômica mercantilista, né? E alguns reis europeus, alguns líderes europeus da época, né, tentando conciliar os interesses, né, ou seja, manter o seu poder absoluto, mas não ficar fora da onda de pensamento iluminista, eles se tornaram déspotas esclarecidos. Vamos tentar colocar claramente o que é isso. Déspota porque eu tenho poder absoluto. Esclarecido porque eu fui iluminado pela luz da razão, pelo pensamento ilustrado, pelo pensamento iluminista. E eu vou tentar governar de alguma maneira em que eu mantenho o poder nas minhas mãos, mas tenho uma aparência mais liberal no meu governo. Isso evitaria que eu tomasse um golpe, evitaria que o meu governo fosse derrubado ali. Quem não aceitou fazer isso, vamos pegar o caso da França, né, no século XVIII, Luís XVI não adotou uma postura de déspota esclarecido, ele foi derrubado por uma revolução, né? Derrubado e executado durante a Revolução Francesa. Alguns reis da Europa preferiram o quê? Essa adaptação ao iluminismo. Eu até falo que numa prova de vestibular, uma segunda fase, né, que nós vamos chegar lá, você coloca na prova o seguinte, que os reis maquiaram o seu governo, ou seja, esconderam atrás de uma maquiagem iluminista a sua visão ainda absolutista. É como se o rei continuasse com a postura absolutista, mas dando pinceladas de liberalismo econômico, pinceladas de liberalismo político, né? Então, nós temos alguns casos, né? Frederico, na Prússia, né, futura Alemanha, a rainha Catarina, a imperatriz Catarina, né, a czarina Catarina da Rússia, José II na Áustria, Carlos III na Espanha e o Marquês de Aranda, que era o seu grande, né, o cara que colocou, na verdade, dentro do seu governo a ideia do pensamento iluminista ali, o cara que levou as ideias para lá. E em Portugal, especificamente, que é o caso que nós vamos ver na nossa segunda aula de hoje, né, o Marquês de Pombal. Né, durante o governo de Dom José I, dinastia de Bragança, o Marquês de Pombal vai ser o cara que vai implementar o despotismo em Portugal. Ou seja, uma Portugal rica, absolutista, vivendo ali o ciclo do ouro nesse período aqui, né? E basicamente usando ideias iluministas para dar uma maquiada no governo naquele momento, né? Dando uma impressão de um governo mais liberal do que na verdade era naquele período ali, ok? Galera, eu vou abrir para vocês agora para que vocês façam questionamentos aí sobre o pensamento iluminista, né? E a gente possa tirar as dúvidas pertinentes aí que ficaram na cabecinha de vocês aí, por favor. Beleza?